E aí, galerinha, tranquilo? Bora continuar aqui com as aulas de SQL. Lembra da aula passada, no qual eu falei como que vai ser a nossa estrutura? Se porventura vocês não viram, aconselho vocês a verem, ao qual eu expliquei por que eu vou fazer exatamente isso que eu vou fazer nessa aula. Então vamos lá. Vou pegar aqui a tabela de clientes, e vou criar aqui um novo script, não esquecendo que ou eu mudo aqui, ou eu uso use, e neste caso db loja Jailson, né? Se eu rodar aqui, ele já altera lá em cima. Beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Lembra que eu vou alterar aqui a tabela de clientes. Vou colocar uma nova coluna. Então eu vou colocar aqui alter table, db clientes, ok? Se porventura quiser, begin, não esquecendo de fazer a transação. Aí eu vou... Por que eu sempre coloco isso aqui? Eu já havia explicado, mas se porventura eu apertar o F5 aqui sem querer, pelo menos eu já dá o rollback e não tem problema. Ok? Tá vermelhinho porque eu não fechei aqui. Alter table, tb clientes, add, e eu vou colocar o nome da coluna. Neste caso vai ser o cd endereço int. Pode colocar como not null ou não, porventura. Qual que é a diferença? A diferença é que se não for null, se eu colocar como not null, obrigatoriamente eu tenho que colocar algum valor. Ou eu coloco um default, ou na hora que eu estiver fazendo isso daqui, eu insiro qualquer coisa. Eu vou deixar como not null, ok? E só isso daqui. Então se eu rodar aqui, ó, begin tran, alter table só permite a inclusão de colunas que contêm nulos ou uma definição default especificada, ok? Então, ou eu faço isso. Por que eu estou colocando? Por que ele está reclamando disso? Porque é o seguinte, a partir do momento que eu adicionar uma coluna nova, porque se eu fizer um select aqui, quer ver, ó select from tb clientes, e eu vou rodar. Ele já tem cliente. O que vai acontecer se porventura eu adicionar essa coluna com um not null aqui? A partir do momento que eu adicionar a coluna, ele vai precisar de um valor. Tá, mas o not null quer dizer o quê? O not null quer dizer que eu não posso adicionar um valor nulo. Se eu adicionar essa coluna, quer ver? Vou até colocar aqui. Vou fazer um begin tran. Vou rodar aqui, ó. Ele vai adicionar todos os valores nulos. Se eu não quiser um not null, eu tenho que colocar um valor default. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui a int not null. Aí eu coloco na frente default 0, por exemplo. Deixa eu só dar um rollback para mostrar para vocês. Se eu fizer isso daqui, eu selecionar, olha aí, ó. A partir do momento que eu coloco um default, toda vez que algum registro entrar, se eu fizer um insert nisso daqui e eu não especificar o cd endereço, ele automaticamente vai colocar o 0. Aqui implica em duas coisas. O que implica na primeira? Primeira é, se eu colocar qualquer valor default aqui, como isso daqui vai ter vai ser uma chave estrangeira, então eu vou fazer um constraint, eu vou fazer uma regra deste daqui com a tabela de endereço, eu tenho esse pequeno problema. Eu tenho um problema aqui, se eu colocar 0, a partir do momento que eu fizer a constraint, ele vai reclamar. Ele vai falar, mas só que não existe 0 aqui na tabela. Então vamos ter que colocar aqui como um valor nulo. Ok? Então eu vou colocar aqui null. E eu vou tirar o default, pois afinal de contas eu não quero nenhum valor default por enquanto aqui. Então eu vou colocar aqui begin tran, só para a gente poder ver. Ok? Ele está rodando. Eu vou fazer um rollback, que eu não quero ainda terminar. A partir do momento que eu fiz a alteração, eu quero colocar minha constraint aqui dentro. Eu quero que tenha a integridade do dado, que a partir do momento que eu colocar um endereço, esse endereço realmente exista. Eu não quero inserir qualquer endereço. Aí o cliente obrigatoriamente, quer dizer, por enquanto ele não é obrigatório a ter uma tabela, um endereço, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer o alter, vou alterar novamente a tabela, né? Table, tb clientes. Eu tenho o costume
que fazer isso aqui, ó. Não sei se vocês já viram, mas ó, FK, o nome da tabela que vai receber e o nome da tabela onde está a chave estrangeira. Então, neste caso, assim, clientes, endereços, foreign, foreign key, qual que vai ser a coluna que vai ser a chave estrangeira, nesse caso vai ser a CD endereço e referências foreign key, né? Tem que colocar entre parênteses, desculpa, e eu tenho que colocar a tabela que ele vai. Então, neste caso vai ser a TB endereço e vai ser a CD endereço. Fechou aqui? Fechou. E eu vou começar aqui o Begin Tran, vou rodar tudo. Ok? Ó, rodei. Tem uma coluna nova. Beleza? Se eu vier aqui adicionar essa nova constraint, olha aí, ó. FK cliente endereço faz referência à tabela inválida TB endereço. Lógico que não é TB endereço, é no plural. Endereços. Vamos lá. Opa, apertei F4. É o F5 que eu tenho que apertar. Endereço faz coluna de endereço na tabela referência cliente. E não é clientes. CD endereço, int, null. Aqui, vamos lá. Vamos ver o que está reclamando, ó. Cliente endereço faz referência à coluna inválida CD endereço na tabela de referência TB clientes. Vamos ver se eu já rodei. Lógico. Então, rollback. Vamos de novo. Begin Tran. Porque eu devo ter rolado um rollback ali, eu não percebi. Foi de novo. Ó, eu já tenho a referência aqui. E agora sim, vendo que está tudo certo, eu faço commit. Beleza? Se eu rodar aqui o Select TB Clients, eu já tenho aqui a coluna de endereço. Se eu vier aqui dar um refresh nela, então atualizar. Se eu vier aqui nas restrições, índices, estatísticas, gatilho, deixa eu só fazer aqui o refresh aqui inteiro. Atualizar, tabelas, clientes, chaves, olha aqui, ó. TB endereço. Tem que atualizar a tabela inteira, que senão ele não aparece. TB endereço. Por que está PK, TB, criei, não sei o que, não sei mais quanto? Porque na hora que eu criei a chave primária, né, na hora que eu rodei o script para criar a chave primária, eu pedi para ele colocar um primary key e ele vai nomear de qualquer jeito. Ele vai colocar um nome e tentar ser o mais único possível. E aqui eu fiz a mesma coisa, só que eu coloquei um nomezinho para ele. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha. Assina o canal se porventura você não é inscrito. E é isso aí, pessoal. Até mais.